um lavador de pé, singelo de coração, um homem muito usado por Deus, e eu não tenho dúvida, Deus vai usar aqui de uma forma sobrenatural, nós temos identificado. Hoje eu fico vendo feliz porque foi gerado por nós, está conosco desde quando estamos no ministério há 10 anos aproximadamente, e tenho visto como ele cresceu, e Deus vai dar lugares altos, mas isso é só o começo da vida dele, e muitos de vocês estão sentados aí hoje, muitos de vocês, um dia estarão ministrando nesse altar também, em nome de Jesus. Aqui ele vai na catedral, para mudar, né? Lá na catedral, mandando fogo lá, amém? Quem recebe essa palavra? Amém. Então, se não vamos pegar, vamos orar pelo nosso pastor. Pai, nós apresentamos o teu servo diante de ti, que não seja ele agora, mas o Senhor usando a vida dele de uma forma sobrenatural, que possamos aprender mais da tua palavra, que possamos enriquecer, aprender mais da visão, Senhor. Usa ele para nos orientar, para nos ensinar. Fala conosco através do teu servo, para que possamos crescer mais na visão do MDA, ter células poderosas, células cheias de unção, para que possamos encontrar líderes preciosos nesse lugar. Então, que o Miguel diminua, que o Senhor cresça e apareça. Usa ele agora para nos ensinar de uma forma sobrenatural, porque cremos que vai ser uma palavra poderosa, uma palavra power para o nosso coração. Nós apresentamos ele a tua presença e pedimos como igreja. Pai, usa o teu servo poderosamente, sem medida, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Primeiramente, boa noite a todos. Que a paz seja com todos, amém? Amém. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Dê um sorriso bem cativante para ela. Mostre todos os dentes da frente. Fala assim para ela: que bom que você está aqui essa noite. Fala assim: essa noite você vai entender que você foi chamado para ser líder de célula. Aí pergunta assim: você recebe? Amém. Agora mais uma vez assim, levanta sua mão direita bem alto, mais alto que você puder, e declara assim: ó, essa noite vai ser a melhor noite da minha vida. Eu faço parte de uma geração apaixonada pelas vidas. Agora só você que é apaixonado pelas vidas, dê um aplauso bem forte para você. Aleluia. Queridos, eu creio mesmo, de todo o coração, que Deus está levantando uma geração apaixonada pelas vidas, pessoas, homens, mulheres, jovens, adolescentes, que vão realmente dizer sim ao seu chamado, pessoas que vão ser usadas poderosamente nas mãos de Deus. Eu sou um desses. Quantos mais serão aqui essa noite? Glória a Deus. Então o tema que eu quero trazer essa noite para o seu coração, para o meu coração também, eu creio, queridos, que isso aqui encaixa para você que é líder de célula, você que é líder de GE, e você que ainda não é líder, por enquanto, mas eu creio que você vai ser um grande líder. Então essa palavra também encaixa para você. E o tema dessa palavra é assim, ó: 3 ferramentas que fazem a minha célula multiplicar. Quando você recebe a multiplicação aqui essa noite? Eu recebo. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: a partir dessa noite. Mas fala com fé, fala assim: a partir dessa noite, a sua célula vai multiplicar, contanto que logo vai ter que ter 2 cadernos para comportar o número de líderes. E fala assim, agora olhando no olho dele, fala: e um desses líderes pode ter certeza que é você. Pergunta para ele: você recebe? Amém, glória a Deus. Então, queridos, voltando aqui para esse tema, eu estive buscando a Deus e orando e falando: Deus, o que ministrar? Porque o Tadel, ali está reunido todos os líderes, ali está reunidos. Eu creio, queridos, que aqui só está quem tem fome e sede de Deus. Aqui há verdadeiros discípulos, pessoas apaixonadas por Jesus. E eu falei: eu preciso de algo. E o Espírito Santo me deu essa direção.
me deu essa palavra. Então o tema é 3 ferramentas que fazem a minha célula multiplicar. Eu coloquei assim, ó, a primeira coisa que nós como líder precisamos entender é que o nosso objetivo principal é levantar outros líderes e multiplicar. Diga assim, ó, o meu objetivo principal como líder é levantar outro líder e multiplicar. Fala assim, multiplicar. Só que para que isso aconteça, o líder da célula precisa investir na pessoa certa, ou investir em quem quer ser um líder de célula. Quem quer ser um líder de célula aqui essa noite, queridos? Eu creio em nome de Jesus, todos têm esse desejo no coração. Então, baseado muito nessa palavra, naquela ministração que nós recebemos do discipulado verso pastoreio, que o apóstolo ministrou sobre o MDA 3. Então, quando eu digo assim, que você investir na pessoa certa, eu quero que você entenda que não é que a igreja mudou, ou que a visão mudou, que nós estamos escolhendo as pessoas. Não é nada disso. Você vai entender aqui que todos nós podemos ser um líder, mas tudo vai depender da nossa escolha. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, você pode ser um líder de sucesso, ser muito usado por Deus, mas tudo isso depende da sua escolha. Fala assim, depende de você. Então, queridos, a primeira ferramenta, e aqui eu começo a ministração, a primeira ferramenta para que a sua célula possa multiplicar e multiplicar com qualidade invista na pessoa certa, invista em quem quer ser um líder de célula. Abra sua Bíblia em Mateus 22. Mateus 22, versículo 14. E eu creio que todos aqui vão ser poderosamente usados por Deus, em nome de Jesus, que aqui há grandes líderes de célula. Eu estou convicto nisso, queridos. Que cada um de vocês aqui vão dar muitos frutos e vão ganhar muitas almas. Diga assim, eu vou ganhar muitas almas. Fala mais forte, eu vou ganhar muitas almas. E cuidar muito bem delas. Então, queridos, baseado então nisso aqui que eu estou falando, sobre investir na pessoa certa, invista em quem quer ser um líder de célula. Olha lá o que está escrito em Mateus, o capítulo 22, do versículo 14. Mateus 22, 14. Diz assim, olha, eu vou ler aqui, amém? Pode estar lendo, amém? Diz assim, olha, porque muitos são, mas poucos. Então, mais uma vez, porque muitos são, bate no seu peito e fala assim, ó, eu fui chamado. Fala, eu fui chamado. Então, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, queridos, olha aqui para mim agora, baseado nesse texto que nós lemos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aqui, queridos, presta bem atenção nisso. O amor de Deus, a paixão de Jesus pelas nossas vidas, Ele está mais uma vez demonstrando através desse versículo. Ele está declarando assim, olha, todos vocês, e quando eu falo todos vocês, isso inclui a mim, nós fomos chamados. Não há ninguém aqui essa noite que possa dizer, não, eu não fui chamado, eu não fui, não é para mim, eu não tenho esse chamado. Não, nós lemos aqui que todos foram chamados. E a grande pergunta é, nós somos chamados para quê? Diga assim, eu fui chamado, para quê? Faz assim com a mão, para quê? E eu te respondo, todos fomos chamados para fazer parte da grande comissão que está lá em Mateus 28, 19, que é ide e fazei, ide e fazei. Então, queridos, olha aqui para mim mais uma vez, todos nós fomos chamados, nós somos escolhidos por Deus, nós somos chamados para fazer parte da grande comissão que
que essa grande comissão que Jesus estabeleceu, que é de ganhar almas. Então diga mais uma vez assim: eu fui chamado para ganhar almas. Então esse é o chamado que todos nós recebemos, um chamado de Jesus para ganhar almas. Porém, aqui, queridos, eu quero que você entenda o segredo que há nessa palavra. Porém, aceitar esse chamado é uma escolha. Todos nós somos chamados. Aqui não tem ninguém que não tenha um chamado. Todos foram escolhidos. Porém, aceitar, fazer parte desse chamado, fazer parte desse grupo que Jesus ele levantou e disse: olha, ide e fazei discípulos, é uma escolha. É uma escolha que eu e você temos que fazer. Uma escolha em ser um líder de célula ou em não ser um líder de célula. Baseado, queridos, agora eu quero que você entenda, baseado nessa tua escolha, que é muito individual, você vai automaticamente mandar uma mensagem para o seu líder. Qual? Qual é o grupo que você se encaixa? Discípulo ou ovelha? Discípulo ou ovelha? Ovelha. Então, note, queridos, que isso não é uma conversa de pastor, não é uma conversa que é uma conversa paralela, não, é uma conversa da Bíblia. É algo, uma direção que Deus nos deu. E isso está embutido para todos. É uma escolha. Então, eu coloquei aqui, porém aceitar esse chamado é uma escolha. Então, como nós, como líder de célula, agora eu quero falar com você, líder de célula, líder de GE, há uma dúvida, há um ponto de interrogação bem grande, que diz assim: como que eu sei que eu estou investindo na pessoa certa? Repita assim comigo: como que eu sei que eu estou investindo na pessoa certa? E eu te respondo: você vai saber através da resposta que essa pessoa está te dando. O nível de comprometimento de cada pessoa vai demonstrar de qual grupo ela faz parte. Diga assim comigo: sou eu que escolho fazer parte do grupo dos discípulos ou do grupo das ovelhas. E aqui, queridos, olha só para você ver que interessante, porque no grupo dos discípulos, o discípulo, nós esperamos uma resposta. O discípulo, ele dá uma resposta positiva, mas a ovelha não. Qual é a resposta que a ovelha tem? Choro, reclamação, defeito, se acha excluída. A ovelha, o pensamento dela é só nela. Não, eu penso só em mim. Eu não quero saber de célula, eu não quero saber de almas, eu quero cuidar da minha vida. Esse é o pensamento de ovelha. Porém, aqueles que aceitaram o chamado de fazer parte da grande comissão, de ser um discípulo, o pensamento deles é: agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga assim comigo: agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso, queridos, está muito baseado no mesmo sentimento que Jesus tinha. E a Bíblia diz, quando você começa a ler, principalmente Mateus, ali os primeiros versículos e capítulos, que Jesus, quando ele olhava a multidão, diz o texto que ele se enchia de amor, ele se enchia de compaixão. Então, baseado nisso, eu coloquei assim, algo bem simples, para a gente poder entender características necessárias para ser um discípulo. Então aqui, queridos, eu anotei algumas características necessárias que você vai ver aqui, que eu creio que em todas aqui você se encaixa. Eu creio que você é um discípulo e um discípulo de qualidade. Quantos são discípulos de qualidade aqui? Dê um amém aí forte. Viu? É isso aí. Então, eu quero aqui ler para você características necessárias para ser um discípulo. Então a primeira característica necessária para ser um discípulo é: um discípulo, ele tem comprometimento com seus compromissos e horários. Diga assim comigo: o discípulo, ele honra os seus compromissos e os horários. Queridos, presta atenção, olha aqui para mim.
Isso aqui eu falo porque eu me encaixo muito nessa palavra, porque eu também sou um discípulo. Então, quais são os compromissos de uma pessoa que deseja ser um líder de célula? Então, os compromissos estão baseados praticamente nos 4 pilares, ou nas 4 fundações da nossa igreja, que está ligado no Tadel, diga Tadel, a célula, o culto de celebração e o discipulado. Então, aqui é uma mensagem que nós, como discípulos, mandamos para o nosso líder. O que? O nível de comprometimento que nós temos com a igreja, com o que acontece na igreja. Um exemplo, o Tadel é toda terça-feira, sim ou não? Sim. O discípulo, presta atenção, ele sabe que não pode faltar no Tadel, sim ou não? Sim. O discípulo, ele tem que vir para o Tadel, sim ou não? Sim. A ovelha é diferente. A ovelha vem para o Tadel quando quer. A ovelha participa do Tadel quando ela quer. E se acontecer alguma coisa, ela não vem mais. Isso é uma resposta de ovelha. Um outro, o Tadel, então, ele nunca vai acabar. Diga assim, o Tadel nunca vai acabar. Diga, vai ter Tadel para sempre. Até Jesus voltar. Então, queridos, você líder de célula, que está investindo no seu MDA3, nos seus discípulos amados, o discípulo que você escolheu, ele tem problemas com o Tadel. Por que ele tem que ir para o Tadel? Mas por que toda semana o Tadel? Ele está te mandando uma resposta, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Já o discípulo não, o discípulo está ali. Não, é Tadel, opa, é treinamento avançado de líder, opa, estou ali. Que hora que é para estar lá? 7h30? Estou lá 7h30. Que hora que é para estar lá os meia, 8 horas? 5 para as 8 eu já estou encostando. E a ovelha? A ovelha chega 8h15, 8h20. Por quê? O nível de compromisso da ovelha não é o mesmo compromisso do discípulo. Segundo, diga um amém aí, igreja. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, isso aí é atitude de ovelha. Fala aí, você não é ovelha. Você é discípulo. Fala aí, discípulo dos bons. Fala, discípulo dos arrochados. Fala, discípulo canela de fogo. Amém? Glória a Deus. Segundo, aqui, a célula. O discípulo, ele não falta na célula. Diga assim, o discípulo não falta na célula. Sabe por quê, queridos? Presta atenção. A célula, ela não pode ser tratada de uma maneira inferior do que o nosso trabalho. Isso é muito sério. Por quê? Algumas pessoas, está chovendo lá em Fortaleza, o tsunami está lá na Indonésia, o cara já falta na célula, ela não vem na célula. Ué, por que você não vem na célula? Rapaz, eu pensei que ia chover. Mas no serviço, queridos, está o vento, está chovendo daquele jeito, e chega lá na hora de bater o cartãozinho, ó, em cima. Ai do patrão se não pagar a extra. Vai lá bufando. E na célula? Então, queridos, o compromisso do discípulo na célula, ele não pode ser diferente. Se a célula começa 4 horas, que hora que tem que chegar? 5 para as 4, 10 para as 4. O discípulo, ele chega 10 para as 4, sim ou não? E a ovelha? Você viu que não foi eu que respondi, né? Foi você que respondeu. A ovelha chega que hora? Chega 4h10, 4h30, senta na célula, não responde uma pergunta, ainda na palavra da oferta ela esquece de trazer a oferta. Ovelhando. Olha de novo para a pessoa que está do seu lado, fala assim, não ovelha. Culto de celebração. Quantos amam o culto de
celebração aqui, queridos? Culto de celebração, a mesma coisa. Que hora começa o culto? De manhã. O discípulo chega que hora? 10 para as 9. De manhã 10 para as 9. E à noite 10 para 7. E a ovelha? 7h15, está lá na porta dando ideia do problema. Rapaz, olha, tem um monte de carro aqui fora, hein? 7h10, já está abrindo o culto. Ele chega na igreja, vai beber água, vai no banheiro. Isso é resposta de? Ovelha. Então, baseado nisso aqui, e eu falo assim, a gente brincando aqui um pouco, mas tudo isso é uma resposta que nós damos. Quer ver o segundo? O discípulo, ele não abre mão do discipulado. Diga assim, o discípulo não abre mão do discipulado. Já a ovelha, queridos, a ovelha, fala assim, a ovelha. Eu vou dar uma dica aqui que eu fiz e eu achei interessante. Os meus discípulos, que eu também sou um discípulo e também tenho discípulos, meu MDA, e eu combinei com eles o seguinte: nós temos 1 hora de discipulado. Nessa 1 hora de discipulado, as primeiras meia hora, você vai falar de você. Depois você vai falar da sua célula. Porque senão, queridos, chega no discipulado, o cara vai contar assim, ó, então, eu acordei de manhã segunda-feira, peguei a minha moto, aí furou o pneu, aí eu levei lá, estava fechado, aí eu esperei, aí eu cheguei atrasado no serviço. Tipo assim, ele conta tudo, menos o principal. Como você está? O coração, os olhos, o pensamento. O que você anda acessando na internet? O que você anda assistindo? Que música que você está ouvindo? Você está jejuando? Está orando? Está discipulando? Então, nós combinamos. Então, a primeira meia hora vai falar só de como está o discípulo. Depois, ele vai falar da célula, vai falar de uma direção, vai falar de algo que Deus fez na vida dele. A segunda característica necessária para ser um discípulo é: um discípulo, ele é transparente no discipulado. Diga assim, o discípulo, ele é transparente no discipulado. Queridos, é uma diferença de você discipular alguém que está ali a fim de ser curado, um discípulo realmente, e discipular uma ovelhinha. Por quê? O discípulo, ele já vai vomitando, ele já vai pondo para fora, e a ovelha, ela vai encobrindo. Ela vai encobrindo. E toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, queridos, o discipulado é para você abrir o coração, é para você pôr para fora, literalmente, tirar as máscaras. Aqui outra característica para ser de um discípulo: seja dizimista fiel. Diga assim, um discípulo, ele é dizimista fiel. Fala assim, mas a ovelha não é. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó. Fala assim para ela assim, um grande discípulo, ele não abre mão de ser dizimista. Mas uma ovelha deixa no ar, não fala nada. Mas uma ovelha deixa no ar. Presta atenção, queridos. Como que você vai ser um líder de célula? E o líder de célula, eu vou falar aqui, nós passamos o nosso DNA, sim ou não? Sim. E você é líder de célula e você não é dizimista fiel. Como é isso? Como funciona isso? Como eu vou cobrar os meus discípulos? Olha, você tem que ser dizimista fiel. Porque é o seguinte, eu não sou, mas você tem que ser. Tá certo isso, queridos? Não. Eu tenho que ser o exemplo, sim ou não? Sim. Nós, como líderes, temos que ser o exemplo. Se o líder é dizimista, os membros serão? Sim. E se o líder não é? Só pela graça, né? Vai reunir na célula, aí vai sentar ali o tranca-rua, vai sentar a enfermidade, ao invés da célula ser algo de bom, vai ser algo de ruim. Então, nós não podemos brincar com isso.
Nós não podemos negociar essa parte. Não, eu gosto de ser discípulo, eu quero ser discípulo, mas o dízimo não rola. Não, você não está sendo discípulo, você está sendo ovelha. Outro, um discípulo, ele honra o seu líder. Diga assim, um discípulo, ele honra o seu líder. Eu coloquei assim, ó, um verdadeiro discípulo não bate de frente com o seu líder quando está sendo confrontado. Você quer conhecer a pessoa, queridos? Quer conhecer quem ela realmente é? Chama a atenção dela. Chama ela para sentar e faz assim, ó, meu querido, com muito amor e carinho, essa atitude que você teve não foi certa. Você vai ver qual é a reação dela. E ali naquela reação, ela vai intitular o grupo que ela faz parte. O grupo dos discípulos ou o grupo das? O discípulo, ele assume o erro. Olha, me perdoa, realmente eu errei. Realmente eu não devia ter feito isso. Mas a ovelha não. A ovelha, ela dá desculpa. Não, mas ó, você está chamando a minha atenção, mas tinha um monte de líder lá também. Ó, você está falando de mim, mas eu sei que tem um monte. Não fica arrancando a culpa, jogando para os outros. Assume a culpa. Olha, eu errei. Sabe, quando o seu líder chega e fala para você, olha, você fez isso, não deveria. Assuma. Abaixa a cabeça. Fala, puxa, porque o líder, queridos, ele é colocado por Deus como autoridade na nossa vida, sim ou não? Sim. O líder nunca vai chamar atenção para matar, mas sempre para poder curar. Agora, se o discípulo ali está sendo confrontado e ele bate de frente com o líder, você, líder de célula, preste bem atenção. Se o seu discípulo está batendo de frente com você, corre dele. Corre dele com força. Se você multiplicar ele, você vai passar mal. Na nossa linguagem dos jovens, você vai ver tocha. Você vai visitar a célula dele e ele vai fazer tudo errado. Você vai falar, filho, faz isso. Você vai chegar na célula, vai te dar uma vontade de ir embora, porque você multiplicou errado. Então bateu de frente. Claro, querido, que você tem um argumento ali. Você, olha, aconteceu isso. Mas eu estou falando de bater de frente. Eu não aceito que ninguém chame minha atenção. Eu não aceito que ninguém venha falar o que eu devo fazer. Tudo bem, é uma escolha nossa. Você está se intitulando o grupo que você faz parte. Então, baseado nessas respostas, você vai saber se está investindo em discípulos ou ovelhas. Então, diga assim comigo, a segunda ferramenta para multiplicar a minha célula com qualidade é mantenha uma vida espiritual saudável. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Fala assim, ó, o segredo do sucesso de ser um bom líder está em manter uma vida espiritual saudável. Olha aqui para mim agora. E a pergunta é, como que nós mantemos uma vida espiritual saudável? E eu te respondo. A resposta é através da comunhão com Deus. Através da comunhão com Deus. Através do TS. Eu costumo brincar bastante com os jovens e eu não entendo às vezes. Eu acho que eles entendem errado essas três letrinhas. Porque eu falo, é TS, alguns entendem TSF. O que é isso? Tempo sozinho no Facebook. Alguns entendem, troca, TSZ, tempo sozinho nos apps. O dia inteiro no Facebook. O dia inteiro no WhatsApp. E não mantém uma vida espiritual saudável. Se você é um líder de oração, jejum e vida com Deus, a sua célula vai sempre se multiplicar. Por quê? Repita assim comigo. Ovelha sadia sempre dá muita cria. Queridos, então, olha só, entenda isso. A ovelha sadia sempre vai dar muita cria. Então, se o líder for sadio, os discípulos vão ser? Se os discípulos são sadios, eles vão dar muita cria.
Então, líder de célula, está na hora de entrar aí na mente, acordar que a nossa vida espiritual, ela está refletindo muito nos nossos discípulos. E eu coloquei aqui, o líder está passando o seu DNA para os seus discípulos. Diga assim comigo assim, ó, o líder está passando o DNA para os seus discípulos. Olha para o seu líder aí, se ele está aí perto e fala, que DNA você está me passando, hein? Fala assim para ele, é o DNA da novela não, né? Está amarrado, está queimado. Está amarrado. Então vamos lá então. Com os líderes agora. Líder de GE, líder de célula, você que vai ser um futuro líder em nome de Jesus. Se o líder ele é de oração, automaticamente os seus discípulos serão de oração. Se o líder ele é um bom leitor da palavra de Deus, automaticamente os seus discípulos serão bons leitores. Se o líder jejua pelo menos um dia na semana, e o jejum, queridos, não pode ser aquele jejum, sabe o jejum da sombra? Eu vou jejuar de McDonald's, mas nunca foi lá e está jejuando. É um jejum eterno, esse jejum. O cara fala, não, eu vou jejuar de comer doce, mas aí ele tem diabetes, ele já não pode comer doce mesmo. Então não tem como fazer esses tipos de jejum. Então o líder jejua pelo menos uma vez na semana. Automaticamente seus discípulos também jejuarão. Por quê, queridos? Presta atenção. O líder vai chegar, o discípulo vai chegar para o líder e ele vai falar, olha, eu quero ser como você. Eu quero ser igual a você. Puxa, como você manuseia bem a palavra de Deus. Aí o líder vai falar, sabe, claro, pela graça do Espírito Santo, mas é porque eu leio a Bíblia. Nossa, como que você ora bem? Como você faz uma oração que eu me sinto bem? Aí o líder vai falar assim, sabe por quê? É porque eu cultivo um tempo sozinho com Deus. Agora, eu quero que você pense, o que o seu discípulo pensa de você? Quando a coisa rocha, quem o seu discípulo pensa em chamar? Será que ele confia no seu nível de espiritualidade? Será que ele tem confiança de saber assim, não, o meu discípulo, o meu líder, ele paga preço. Meu líder é de jejum. Só vê um líder postando fotinha, partiu açaí, partiu comer não sei aonde, partiu comida boa da sogra. E o jejum? Como que o discípulo vai ver e vai falar, nossa, eu quero ser igual ao meu líder? O líder de célula, ele tem que pagar o preço pelos seus discípulos. Líder, você tem que orar. Diga assim, todo líder, toda pessoa que quer ser um líder de sucesso, tem que fazer o TSD. Isso aqui, queridos, é básico. Agora, se o líder é preguiçoso, os seus liderados serão preguiçosos. Se você chega no seu discípulo e você vai discipular ele, pergunta, escuta discípulo, claro que tem casos à parte, mas você está lendo a Bíblia e ele fala, não. Aí o discípulo fala assim, o discipulador, então, vamos entrar no propósito, eu também não estou. Está amarrado, sim ou não? Você está jejuando, meu discípulo? Então, pai, essa semana eu não jejuei. Rapaz, eu estou igual você, preciso também jejuar. Misericórdia, sim ou não? Ou então, o discípulo chega para o discipulado e chega lá no discipulado e fala, olha, eu não acredito, o que foi? Rapaz, eu não concordo. O que aconteceu? O último capítulo da novela não estava legal. Isso não pode, sim ou não? Pode. Então, queridos, eu falo assim para a gente dar risada, brincar, mas nós estamos passando o nosso DNA. Agora pensa aqui comigo, veja bem, olha bem para mim aqui. Se você está levantando líderes meia boca, os seus líderes meia boca estão levantando outros líderes meia boca, os seus outros meia boca vai levantar uma geração
de líderes meia boca. E a Bíblia fala, Jesus usou um exemplo, que quando aqueles líderes que não têm a sua raiz aprofundada, que não está com a sua casa edificada na rocha, quando vir a onda, quando vir a tempestade, a casa vai? Por isso que o líder que não tem visão e multiplica qualquer um, quando ele multiplica um monte, e quando cai um, cai todo. Tinha 5 células, não tem nenhuma. Queridos, ninguém que faz TSD integra célula. Diga assim, ninguém que faz TSD, ou melhor, ninguém que tem comunhão com Deus, integra célula. Por que eu te falo isso? Aonde está a lógica disso aqui? Como é isso? Eu busco a Deus, eu jejuo, eu pago o preço e eu ainda sinto vontade de integrar minha célula. A maioria, queridos, que integra a célula, se você for ali fazer uma autoanálise bem profundo, a vida espiritual estava no fracasso, estava acabado. Então, é muito importante você manter a sua vida espiritual saudável. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, mantenha uma vida espiritual saudável. Fala assim, tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia. Terceira ferramenta para multiplicar a sua célula e com qualidade. A terceira é, seja um líder facilitador. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, seja um líder facilitador. Queridos, olha só o que eu anotei aqui, ouça bem. O líder que tem visão de águia, ele deixa a célula tão simples e fácil, que isso encoraja os seus membros a assumirem uma célula. Então, queridos, o líder facilitador, ele não pega a célula e ele transfere tudo para ele. Não, aqui eu sou o cara. Aqui a última palavra é a minha. O líder que ele é facilitador, e eu coloquei aqui características de um bom líder, ou de um líder facilitador. A primeira característica de um bom líder, ele recebe os seus membros, os seus discípulos, sempre com um sorriso. Dá um sorriso aí. Dá um sorriso bonito aí, igreja. Queridos, o sorriso, ele quebra. O sorriso, ele abre qualquer porta. Então a pessoa chega na cela quebrada, chega na cela desanimada, aí ela encontra o líder com um sorriso. É fogo e glória, sim ou não? Sim. Então o líder, ele recebe as pessoas com um sorriso. Agora tem líder que infelizmente o dia da cela parece que é assim, sabe? Um dia de tortura. Já acorda de manhã perturbado. O que foi? Estou muito boa hoje não, hein? Nem conversa comigo. Tem filhos que falam, olha, o meu papai é líder de cela, minha mamãe é líder de cela. E no dia da cela dá vontade de sair cedo e não voltar não. Parece que é algo terrível que está acontecendo. Então o líder de célula, quando ele demonstra isso, um sorriso, ele está mostrando, é uma evidência que ele está fazendo a célula com muito amor e com muito carinho. Diga assim, célula tem que ser feito com muito amor e com muito carinho. Segunda característica de um líder facilitador, ele gasta mais tempo na comunhão. Um dos papéis principais da célula é a comunhão, o lanchinho no final. Então, queridos, os líderes, a célula não pode ser algo cansativo. A célula não pode se transformar num culto. Os louvores têm que ser ali, louvores curtos, uma palavra simplificada. Não pode ser uma célula, queridos, que tenha 1h30 de palavra. A célula começa às 4 e termina às 5h30. Aí o líder, isso só na palavra, isso só ali na oração, fora a comunhão. Aí depois da hora da comunhão, que é o principal, os membros da célula levantam e vão embora. Olha, é o meu horário, eu tenho que ir. Palavra já tem na igreja, sim ou não? Sim. Louvor tem na igreja, sim ou não? Sim. Ministração de cura tem na igreja, sim ou não? Sim. O que não tem na igreja?
Você pode ver, já vai todo mundo levantar, cada um vai seguir o seu caminho. Então o líder que ele é facilitador, ele prioriza a comunhão. Então, queridos, na sua célula, comece a observar se o seu líder está priorizando a comunhão. Como que ele está fazendo? Tem que gastar tempo com as pessoas, tem que sentar. Ouva, o irmão quer falar com você, ouve o que ele tem para falar. O outro quer falar, ouve o que ele tem para falar. A célula tem que ser um ambiente gostoso. A célula tem que ser um ambiente, o líder da célula, ele não pode fazer da célula, tipo assim, imagina que vai começar a célula, está todos ali conversando, aí eu chego para ministrar a célula, agora vamos fazer silêncio, vai começar a célula, o negócio aqui é sério. Pode ser assim não, fala assim, pode ser assim não. Claro que tem que ter ordem e decência. Né? Não pode também chegar na célula lá e também tumultuar o negócio. Mas o líder, ele tem que ser facilitador. Aqui a terceira característica e última para acabar. O líder facilitador, ele encoraja os seus liderados. Diga assim, o líder facilitador. Ele encoraja os seus liderados. Como assim, queridos? Encoraja. Esse líder facilitador, ele sempre levanta o seu MDA 3 na célula e os outros membros da célula, ele encoraja. Olha, hoje você vai orar pela caixa de oração. Hoje você vai orar pela caixa do Oikos. Hoje, olha, semana que vem meu MDA, você vai trazer a palavra da célula. Você vai trazer a palavra da oferta. Automaticamente o líder, ele está encorajando os seus discípulos. Porque, queridos, uma grande dúvida que muitos têm é: será que eu sou capaz de ministrar uma célula? E o líder que é facilitador, ele quebra todas essas dúvidas. Porque ministrar uma célula é muito fácil. Diga assim, ministrar uma célula é muito fácil. Não tem segredo. Eu falo porque eu já ministrei célula. Então não tem segredo, não tem um bicho de 7 cabeças. Olha, na minha ministrar célula, eu preciso, no mínimo, saber a Bíblia de cabo a rabo. No mínimo, eu preciso. Não. Ministrar uma célula é muito fácil. Está mais ligado no amor pelas vidas, no amor pelas almas, do que ali em estar ligado ali. Não, tem que ser assim, assim. Não, o líder tem que ter curso. Diga assim, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ministrar uma célula não é difícil. Fala assim, o difícil é ficar sem ministrar a célula. Fala mais uma vez, ministrar uma célula não é difícil. O difícil é ficar sem ministrar uma célula. Então, queridos, baseado nisso aqui que eu disse, dessa palavra simples que eu trouxe aqui essa noite para os nossos corações. Você, e aqui eu quero acabar, olha para mim. Você só não vai ser um líder de célula se você não quiser. Você só não vai ser um discípulo se você não quiser. Tudo isso está na sua escolha. Todos nós somos chamados. Diga assim, eu fui chamado. Ninguém aqui vai chegar diante de Deus e vai falar: oh Deus, é que eu não fui chamado. Nós lemos aqui, todos somos chamados. Mas agora, escolher, aceitar esse chamado, é uma escolha nossa. Ser um líder de célula não é status. Ser um líder de célula é ser um discípulo compromissado. O líder de célula, ele está tocando o coração de Deus. O líder de célula, ele está fazendo o coração de Deus se alegrar. Porque a Bíblia fala que Deus, a festa no céu, quando uma pessoa ali aceita Cristo, quando o pecador se arrepende. Então, queridos, nós estamos todos numa visão, nós estamos todos baseados em um só propósito, que é levantar discípulos. Diga assim, o propósito da CACL é levantar discípulos. E aí, queridos, é uma resposta sua e minha. Qual grupo eu faço parte? De quem eu vou ser? Discípulo ou ovelha? Eu vou dizer sim ao chamado e
vou abrir a minha casa, até que eu não for um líder de célula, mas eu vou ali emprestar minha casa. Ou não, ou eu vou fazer parte daquele grupinho seleto da igreja, que fica criticando a igreja, que fica falando mal da visão da igreja, aquele grupinho que só fala dos defeitos. É uma escolha nossa. E depois, todos nós vamos dar conta das nossas escolhas. Todos nós seremos julgados pelas nossas escolhas. Então hoje você está tendo a oportunidade de ouvir uma palavra que está vindo no seu e no meu coração, dizendo: não é difícil ser um líder de célula. Diga assim: não é difícil, é fácil. Só que tem que haver interesse, tem que haver pagamento de preço, pagar preço. E eu creio que Deus, Ele te trouxe aqui no Tadel, porque Ele vê dentro de cada um, dentro de cada coração, grandes líderes apaixonados por almas. Quem são esses